Caros alunos de Processo Civil 2, boa tarde. Vamos fazer uma aula complementar sobre a questão da formação e extinção, essa formação, suspensão e extinção do processo, do qual falaremos aí em forma telepresencial na próxima segunda. Em linhas gerais, o que podemos falar é o seguinte, é que, na verdade, a relação processual, ela se desenvolve, né, ela decorre, ela forma, se desenvolve, se extingue com o objetivo de compor o litígio, né, preferencialmente pela conciliação ou mediação, não sendo possível, né, essa autocomposição, aí sim ela vai ocorrer via sentença judicial, tá certo? Por óbvio, como nós falamos, é por meio de uma petição inicial, né, no qual ali o autor ele vai provocar a jurisdição, né, e, na verdade, verificando que é o meio idôneo utilizado para provocar, tendo os requisitos cumpridos, o juiz vai citar, né, o réu para vir a juízo, responder, aí a relação processual estará completa, e nesse particular, não sendo possível uma conciliação, o juiz sim vai proferir uma sentença resolvendo o mérito, e nesse particular compõe aí o litígio, põe fim aí a celeuma, tá certo? O que acontece? Para falarmos da formação da relação processual, é importante destacarmos o que existe lá no artigo 2º do CPC, né? Que é necessário que o autor provoque, né, provoque o Estado, né, através de sua petição inicial, né, que é um meio, um instrumento adequado para a propositura da ação. Uma vez protocolizada essa inicial, na forma do artigo 312, entende-se que a ação considera-se, né, proposta, e aí a partir de então começa a formar o que nós chamamos de uma relação linear entre o autor e o juiz, tá certo? Como a simples propositora da ação, né, nesse caso, o autor se vincula nessa relação processual, ok? Nesse caso, o juiz verifica se os requisitos legais e essenciais, ou legais e específicos, os requisitos essenciais, eles estão satisfeitos, aí não sendo o caso de emenda da inicial, caso a inobservância desses requisitos no 319, ou não sendo o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido, o juiz manda citar o réu para vir a juízo. Então, a formação da relação processual inicialmente se dá pelo autor-juiz, aí, posteriormente, com a vinda do réu, se dá entre autor-juiz, réu-juiz, tá certo? Esse é um ponto importante nós destacarmos de uma forma suplementar. Botei uma citação muito importante naquele nosso material, que diz o seguinte: a citação válida ainda quando ordenada por juiz incompetente e dos litispendência torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor, ressalvando o disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil Brasileiro. Muito bem. Quando fala na litispendência, ela individualiza a demanda, né, que foi posta no juízo. Ou seja, não se pode ajuizar uma outra demanda com as mesmas partes e o mesmo pedido e a mesma causa de pedido. Então, se diz que, na verdade, induziu em litispendência, tá certo? Então, vejam, o litígio é composto pelo processo que passa a ser deduzido entre as partes nomeadas naquela petição inicial. Então, não fica sendo mais possível as mesmas partes deduzirem o mesmo pedido, utilizando-se aí da mesma causa de pedir, tá certo? Em razão da dispendência formada com a citação válida, ou seja, o réu foi citado, ocorre o que se denomina da estabilização do processo. Há a completude dessa relação processual. Então, uma vez o processo sendo estabilizado, isso induz uma série de situações
Por exemplo, é impossível, depois dessa estabilização do processo, o autor alterar ou aditar a petição inicial sem a concordância do réu. Como também é impossível o réu, depois de oferecida a defesa, ele alterar essa defesa, tá certo? Isso nós vamos estudar quando nós tratarmos de contestação, que vai ser a nossa próxima etapa, tá certo? Muito bem. Vamos ver o próximo tópico aqui, estabilização do processo, né? Que ela se dá depois da apresentada contestação e, como disse, o réu ele não poderá de forma nenhuma alterar ou aditar essa contestação. E gostaria de ressaltar que é o seguinte, mesmo estando ainda no prazo dos 15 dias para apresentar a defesa, o réu não pode alterar essa sua defesa, tá certo? Muito bem. Suspensão do processo. Ocorre a suspensão do processo quando acontece algo incidental ao processo, não previsto no sentido do momento da juizamento da ação. São situações que ocorrem no decorrer do processo, que chamamos de relação processual em crise, ou quando a relação processual ela entra em crise, né? Aí esse processo ele precisa ser paralisado para implementação de alguns requisitos, de algumas exigências, por exemplo, falecimento do advogado, falecimento da parte, tá certo? Isso está no artigo 313 do CPC, que é importante vocês fazerem uma breve leitura, tá certo? Então, eu coloquei no nosso material, inclusive, a suspensão do processo pela morte ou perda da capacidade processual. Que aí o que acontece, nesse particular, diz lá no CPC que se o autor falece, tá? Se o autor falece, ele tem um prazo para os herdeiros daquele autor se habilitar ao processo, tá certo? Se não respeitar aquele determinado prazo, o processo é extinto sem resolução de mérito. A questão é o seguinte, é importante, numa questão prática, destacar que a vinda dos herdeiros, em caso não exista um processo de inventário tramitando, se não existe, mesmo que seja um inventário negativo, se não existir um procedimento de inventário, né, os herdeiros, não é só um, os herdeiros daquele autor deverão vir ao processo, se habilitar, tá certo? Para prosseguir no processo em nome daquele autor, né? Tá certo? Se existir um processo de inventário, o inventariante, que é aquela figura que ela é responsável por aquele espólio, por aquele rol patrimonial deixado pelo autor, ele pode perfeitamente vir ao processo se habilitar, né? Que aí se habilita se é o espólio, tá certo? Mesma coisa o réu. Se o réu falece, os herdeiros são intimados, aí o autor vai ter que informar aí, né, a localidade, quem são os herdeiros daquele réu, ou informar se existe ou não um procedimento de inventário. Se não existir procedimento de inventário, o autor vai ter que informar ali o endereço dos herdeiros, né? E nisso o juiz suspende esse processo aí de 6 meses a 1 ano, para poder o autor, possibilitar o autor a localizar essas informações, né? Inclusive pode até ter apoio certo dos convênios do próprio Tribunal de Justiça, caso trabalhista do próprio TRT, enfim, existem convênios firmados, né, que ajudam, auxiliam aí nesses dados. Aí fornece esses dados, possibilitando a intimação dos herdeiros do réu, né? Se não, aquele prazo não vierem a juízo, considerar-se-á revel, será decretada a revelia, tá certo? A mesma coisa se for a existência do espólio, se localizar inventário nem que seja negativo, o inventariante será intimado a vir ao processo pelas mesmas circunstâncias. Se não vier, a inércia dele será decretada a sua revelia, certo?
O processo ainda pode ser suspenso por convenção das partes, né? As partes podem solicitar aí a suspensão para formalização de um acordo, mas sendo que essa suspensão ela tem um prazo máximo de 6 meses, tá? Ultrapassando esses 6 meses, 180 dias, o processo volta ao seu curso normal, independente de provocação, ok? Suspensão do processo por arguição, né, de impedimento ou suspeição. Aí eu deixo claro o seguinte, está lá no artigo 144 e 145 do CPC. Mas essa suspensão, é um importante até que cai em prova, né? Essa suspensão só ocorre se for suspeição ou o impedimento do magistrado. Não cabe aqui a suspensão do processo se a arguição for para qualquer um auxiliar da justiça. A suspeição ou impedimento de um serventuário, perito, Ministério Público. Nesses casos, não cabe aqui a suspensão do processo. Só caberia aqui a suspensão do processo para decidir sobre a suspeição ou impedimento do magistrado, que aí sendo ele declarando impedido ou suspeito, ou o próprio tribunal decidindo a respeito, esse processo, se for procedente este pedido, o processo será declinado para um juiz tabelar, se não, manterá o mesmo magistrado. O processo a suspensão acerca das demandas demanda de resolução repetitiva, né? A instalação desse incidente também suspende o processo até que se decida essas questões da resolução de demandas repetitivas, né? É importante destacar que a suspensão nesse caso aqui fica sendo de 1 ano, ok? Não tem muito mistério acerca disso. Mesma coisa ocorre na suspensão em razão de dependência de julgamento de outra causa ou de declaração de inexistência ou existência de relação jurídica em outro processo ou em produção de uma outra prova, né? Está lá no artigo 313, inciso 5, que estabelece a suspensão em razão de questão prejudicial. E essa questão prejudicial precisa ser decidida em um outro processo. Aí nós dividimos em prejudiciais, né, que são questões de mérito que coincidem ou influenciam no julgamento de outra demanda. Eu dei um exemplo da uso capião, é questão prejudicial em relação ao pedido reivindicatório formulado em relação ao mesmo imóvel. Eu destaquei ainda uma prejudicial interna, que ela é evidente, ela não provoca a suspensão do processo, uma vez que a sentença, nesse caso, apreciará conjuntamente a prejudicial. Tá certo? Botei uma observação, tá, que embora a redação do artigo 337 caput indique a suspensão do processo, o entendimento do STJ, segundo o qual a prova testemunhal por carta precatória ou rogatória requerida nos moldes do dispositivo 337, né, não impede o juiz julgar esta ação, nem obriga a suspender o processo, devendo fazê-lo apenas quando considerar que tal prova testemunhal ela possa ser imprescindível. Então, o que acontece? Se essa testemunha que você deseja ouvir por carta precatória ou rogatória for um divisor de águas para o julgamento do seu processo, esse processo será suspenso até que se ouça aquela testemunha. Senão, o juiz pode dar sequência normal ao seu processo, julgar independente da oitiva daquelas testemunhas. Ok? A suspensão do processo por motivo de força maior, dei um exemplo como greve dos serviços judiciários, como calamidade pública, né? Por exemplo, estamos vivendo atualmente, o processo está suspenso, então significa dizer que esse tipo de suspensão ele ocorre até quando durar o período de calamidade pública, ou seja, o juiz não pode julgar enquanto não terminar o período de calamidade pública, justamente porque as partes ainda dependem de produzir alguma prova e essa tramitação precisa ser mais, vamos dizer assim, explorada, e por conta destas situações excepcionais, é uma situação de exceção, o processo também ele fica suspenso, ok?
Tem a suspensão também regulados pelo artigo 313, inciso 7º, que é a incapacidade processual e irregularidade de representação, a instauração de incidência e desconsideração da personalidade jurídica, né? A oposição oposta antes do início da audiência de instrução e julgamento, pedido de habilitação, existência de mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar nas ações de família, suspendem o processo, oposição de embargos monitórios, né? Aí suspende a eficácia do mandado de pagamento ou mandado monitório, né? Até a decisão dos embargos, reconhecimento de repercussão geral no recurso extraordinário, julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Essas são algumas das hipóteses de suspensão que estão dispostas ao longo aí do Código de Processo Civil, pessoal. Suspensão para verificação de existência de fato delituoso. Importante destacar, né, inicialmente, que não existe nenhuma conexão, tá, ou relação de assessoriedade entre processo de natureza civil e criminal. Isso, inclusive, está lá no artigo 935 do Código Civil Brasileiro. Entretanto, se a decisão de mérito, importante isso, a decisão de mérito, depender de uma verificação de existência de fato delituoso, pode o juiz, sim, determinar a suspensão do processo até o pronunciamento da Justiça Criminal. Isso está no artigo 315. Tá? Se a ação penal, nesse particular, não for proposta dentro de um prazo ali de 3 meses, e contados da intimação lá que determinou a suspensão do processo, né? Foi ajuizada a ação penal e tudo mais, entretanto, passaram-se 1 ano sem o juiz criminal se pronunciar sobre a existência ou não do fato delituoso. Não se pronunciou dizendo que é crime e tudo mais. O processo civil vai dar sequência, ele vai prosseguir independente de qualquer, segundo a lei, de qualquer manifestação das partes. Mas é uma questão pragmática, eu sugiro que a parte sempre acompanhe e provoque o juízo sobre a questão de ter já ultrapassado esse prazo e o juízo criminal não se pronunciou acerca disso. A fonte legislativa é o artigo 313, inciso 5º, a linha A e o parágrafo 4º, tá certo? Extinção do processo. Vamos lá. Quando trata-se de extinção do processo, temos que pensar o seguinte: existem 2 formas de extinguir o processo. A primeira forma é sem resolução de mérito e uma outra forma é com resolução de mérito, ok? Sem resolução de mérito significa dizer que poderei ajuizar uma nova demanda, uma nova ação com os mesmos pedidos, causa de pedir, e de repente só sanando aqueles vícios que provocaram a extinção do processo sem resolução de mérito, tá certo? Agora, com resolução de mérito significa dizer que o Estado juiz se pronunciou sobre a matéria e nesse particular tem ali, nasce ali posteriormente, na verdade, a coisa julgada e impossibilita aí que seja revisto, né, os moldes e os termos levados ao conhecimento do Estado juiz, tá certo? Então, veja, em ambos os casos, o recurso cabível é o recurso de apelação, lá no artigo 1009, tá certo? Então, temos como este parâmetro. E destacando ainda neste particular que, em relação à decisão, temos decisão terminativa e decisão definitiva. Terminativa é aquela que é o ato que põe sem apreciação do mérito. A terminativa põe fim ao processo sem resolução de mérito. E a sentença definitiva é aquela que a sentença de mérito, que é tido como sentença definitiva, tá certo? E também temos as decisões interlocutórias que não põem fim ao processo, que são decisões que poderão, posso dizer assim, se estiverem aquele assunto, a matéria estiver relacionada no rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, podem ser desafiadas pelo recurso de agravo de instrumento. Se não for assim, também não cabe recurso, ok? Então, basicamente, de uma forma suplementar, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp, no e-mail, e nos vemos na próxima segunda.
para a nossa aula, tratando-se de suspensão, extinção, formação e suspensão e extinção do processo, e também, aproveitando, vamos entrar aí no que chamamos de direito no procedimento comum, ok? Um forte abraço a todos.